Hoje eu vou te mostrar como o meu template no Notion me auxilia em uma sessão de estudos para a prova de residência médica. Olá, meu nome é Giovana, eu estou no 6º ano de medicina e eu estou aí na saga de estudar para a prova de residência médica. Por causa disso, eu acabei desenvolvendo um template no Notion que calcula a data das revisões para mim. Então, de tanto ouvir o pessoal falar sobre o Notion, o pessoal que já foi aprovado, que falavam que organizavam as revisões no Notion, eu fui pesquisar mais sobre esse aplicativo, que é um aplicativo muito usado para organização, e eu desenvolvi lá o meu template, que organiza para mim as revisões, com base no desempenho em questões e na prioridade da matéria. Então, é ele que organiza todas as minhas revisões, me mostra cada dia o que eu tenho que revisar e o que eu tenho que estudar. Eu já fiz um vídeo explicando todos esses detalhes sobre o meu template, que já está aqui no canal, mas hoje o que eu quero mostrar para vocês é como o Notion também me auxilia durante uma sessão de estudos. Então, não só me mostrando a data das revisões, ele também me ajuda enquanto eu estou estudando. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, vem comigo acompanhar uma sessão de estudos. Essa é a página inicial do meu template no Notion. Eu já expliquei todas as funcionalidades dele em um outro vídeo, mas aqui na primeira página eu consigo ver as revisões que eu estou atrasada. Essas são 2 revisões que eu tenho ainda que estão atrasadas, que eu tenho que fazer. Em hoje aparecem as revisões que eu tenho que fazer no dia, e também à medida que eu for revisando e inserindo novas matérias, vai aparecer aqui também. Então, fica registrado tudo que eu fiz nesse dia. Aqui, além da planilha de controle, do lugar para eu acompanhar os exercícios e simulados, o calendário, que eu vejo todas as minhas revisões de forma mensal, eu tenho aqui a seção de aprendizado, que é onde eu uso para sempre que eu vou estudar uma nova matéria. Então, todo período meu de estudo, mesmo que seja apenas 1 hora, 1 hora e meia, eu chamo de sessão de aprendizado. E toda sessão de aprendizado eu divido em 2 etapas. Primeiro é o estudo de um novo assunto e depois a revisão de um conteúdo que eu tenho para revisar. Se eu dividir sempre dessa forma, eu nunca negligencio nem um novo estudo, nem uma revisão, que era algo que estava acontecendo antes de eu usar essa forma de divisão, porque eu queria sempre estudar novas matérias e acabava deixando de lado as revisões, que são talvez a parte mais importante. Então, aqui na seção de aprendizado, eu tenho tudo que eu preciso durante o estudo. Então, primeiro, eu decidi o tema que eu vou estudar. O tema que eu vou estudar agora é artrites. Então, eu venho aqui e vejo qual que é a sugestão de divisão de tempo. Como assim? Eu seleciono quanto tempo de estudo eu tenho. Eu tenho 1h15 para estudar. Vai ser minha primeira sessão de aprendizado. Então, assim, sempre as sessões também não pode ser longas horas, né? Sempre tem que ter intervalo de descanso. Então, a minha primeira sessão de aprendizado vai ser de 1h15. Eu vou estudar o tema artrites, que eu já tenho algum conhecimento prévio sobre o assunto. Então, assim, eu tenho alguma noção. Eu venho aqui, seleciono aqui. Então, seleciono aqui que eu já tenho um conhecimento prévio sobre o assunto. Se fosse um assunto totalmente desconhecido, o tempo de estudo para ele seria maior. Então, eu tenho algum conhecimento. E a matéria que eu tenho para revisar, que inclusive está aqui, eu vou revisar essa matéria aqui que está atrasada, eu quero fazer uma revisão aprofundada dela. Então, eu posso tanto escolher fazer uma revisão aprofundada quanto uma revisão rápida. Feito isso, ele já me dá uma sugestão de divisão de tempo. Então, a primeira parte vai ser o estudo dessa matéria, o estudo mesmo, teórico, né? Ou com videoaula, ou com apostila. E eu tenho 30 minutos. Depois, eu vou fazer a prática dessa matéria, que eu vou usar 19 minutos para fazer exercícios desse assunto que eu acabei de estudar. Então, nessa fase aqui, exercício é mais de fixação, não de revisão. Depois, eu vou para a próxima parte, que é a revisão da matéria que eu tenho que revisar, que eu vou usar 12 minutos para fazer essa revisão. Então, assim, vou fazer uma revisão rápida. E nessa revisão aqui é de preferência com exercícios, ou seja, uma revisão ativa. E depois eu tenho um período bem pequeno aqui de aplicação, que é mais para pensar sobre as questões, do porquê eu errei, se eu errei porque eu realmente não sabia, mais um tempo de análise e reorganizar os estudos, assim, de fazer uma autocrítica. Então, aqui, logo abaixo, eu tenho um cronômetro
eu vou colocar os 38 minutos, que é o tempo de estudo, que eu vou fazer dessa matéria nova. Então, eu coloco aqui 38 e dou Start. Na hora que eu der Start, ele vai começar a marcar o tempo e eu vou estudar a matéria que eu me propus, esse novo assunto que eu me propus a estudar nesse momento. Então, eu tenho 38 minutos para fazer isso. Depois desses 38 minutos, ele vai zerar o cronômetro, ele avisa, inclusive, faz um barulhinho, e aí eu vou para a prática das questões, e eu tenho 19 minutos para fazer isso. Eu mudo aqui novamente. Nesses próximos 19 minutos eu vou fazer a prática. Depois, quando esse tempo acabar, eu vou mudar, eu tenho mais 12 minutos para fazer a revisão. A revisão de imunizações, que é esse conteúdo que está atrasado aqui. E depois eu vou fazer a aplicação. Então, feito isso, eu consigo, nessa mesma página, atualizar essa matéria aqui. Então, eu venho aqui e atualizo a minha revisão. Eu vou para a primeira revisão. Coloco aqui a data do estudo de hoje, sempre atualizo a data. E ele já vai calcular para mim a data do próximo estudo. E repara que ele saiu daqui, não tá mais em revisões atrasadas. Então, nessa página mesmo, eu já consegui atualizar aqui o status da minha revisão. Repara que ele vem para cá. Aqui. E aqui também, em hoje, eu consigo adicionar o assunto que eu estudei, que foi o assunto de artrite. Então, eu vou colocar aqui a matéria, clínica médica, não revisado, porque eu ainda não fiz uma revisão, foi o primeiro estudo. A data de hoje, aqui no caso já aparece automaticamente. A prioridade dessa matéria é uma prioridade alta, cai bastante nas provas. E assim, eu acabei de adicionar um novo conteúdo. E ele vai lá para a minha planilha de revisões geral. Então, eu adiciono por aqui, mas ele também vai para a minha planilha principal. E aqui eu adiciono os exercícios que eu acabei de fazer. Então, eu posso vir aqui em exercícios, artrite, buscar aqui. Como eu já cadastrei o tema, ele aparece automaticamente. Inclusive, puxa a grande área aqui para mim. Coloco o número de questões que eu fiz. O número de acertos. E ele já vai calcular a porcentagem para mim e também vai para a minha planilha principal de revisões. Então, ele já vai automático para lá. Então, aqui nessa página, eu consigo tanto dividir o meu tempo de estudo, ter uma sugestão, né? Lembrando que isso é só uma sugestão. Posso usar esse cronômetro aqui para facilitar. Aqui eu consigo ver todas as revisões que estão atrasadas, colocar em dia, bem como adicionar um novo estudo que eu acabei de fazer. E também adicionar nessa mesma página os exercícios, tanto de revisão, tanto quanto do conteúdo que eu estudei. Então, nessa página aqui, eu tenho tudo que eu preciso. Depois, eu posso até vir aqui em planilha de controle e todos os meus assuntos estudados vêm para cá. Então, depois eu posso ter uma visão geral, porque tudo vem para cá. Inclusive, os exercícios, a porcentagem de exercícios já vem para cá. Todas as informações que eu inseri vêm para a planilha de controle. Se eu precisar também e achar que o número de revisões em um dia está muito alto, eu posso vir aqui e ajustar. Aqui eu vejo, então, no calendário as revisões, posso ajustar aqui. Se eu achar que tem muita revisão em um dia, eu posso adiar a revisão, adiantar, né, ou adiar. Então, supondo aqui nesse dia 7, tem 4 revisões. Então, pode ser que, provavelmente, eu não consiga fazer 4 revisões. Eu venho aqui, nesse tema, e faço um ajuste de mais um dia.
Então ele vai para o próximo dia aqui, que só tinha uma revisão, e fica mais igual, mais justo, né, as revisões, de forma que eu consiga cumprir com o que está proposto aqui. É dessa forma, então, que o Notion me ajuda em uma sessão de estudos. Eu sinto que flui, que é muito mais eficiente os meus estudos dessa forma, eu economizo meu tempo e eu não corro risco de negligenciar as revisões e nem o estudo. Então, é uma forma que está funcionando muito para mim. Eu estou conseguindo, sinto que está evoluindo realmente os meus estudos e eu espero que possa servir de exemplo e ajudar vocês também.